Olá pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Rubens e sou um dos trabalhadores da Coligação Espírita Progressista. Antes de tudo, eu peço a vocês permissão para relembrar a necessidade de se prepararem antecipadamente para a realização de O Evangelho no Lar. Em primeiro lugar, vigilância nos pensamentos, nas palavras e nas atitudes durante todo o dia. Em segundo lugar, colocar um copo com água potável para ser fluidificada para cada pessoa que estiver assistindo. Em terceiro lugar, preparar uma lista das pessoas, das instituições, das situações, etc., para quem você pretende fazer o pedido durante as vibrações. E em quarto, ter em mãos o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Como já dissemos em muitas outras oportunidades, o Evangelho ou qualquer reunião espírita deve se iniciar com a realização de uma prece. Então vamos agora nos unir para fazermos a prece inicial do nosso Evangelho de hoje. Em primeiro lugar, devemos concentrar os nossos pensamentos na imagem de Jesus. Cabelos longos repartidos ao meio, rosto sereno e tranquilo, uma manta muito alva e longa cobrindo todo o seu corpo, desde os ombros até aos pés. E o Mestre irradiando uma luz suave e aconchegante em todas as direções. Então, concentrados nesta imagem, oremos. Senhor Jesus, estamos aqui para a realização de mais um Evangelho no Lar. Em primeiro lugar, agradecemos pela oportunidade e pela possibilidade de efetuarmos esta transmissão, irradiando suas lições. Além disso, Senhor, agradecemos também pela presença do mentor amigo e da sua equipe de trabalhadores, que conduzem esta reunião na esfera espiritual. Agradecemos ainda pela presença de todos que estão assistindo esta transmissão. Rogamos a vós e aos seus bons espíritos que nos ajudem na escolha, na interpretação, na compreensão e no entendimento dos ensinamentos que serão vistos hoje. E por último, pedimos ajuda para todos os necessitados que estão acompanhando este Evangelho no Lar. Que assim seja. Vamos agora, então, à leitura do trecho evangélico que vamos focalizar no dia de hoje. Está no capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos examinar os itens 1 e 2. E o título desse capítulo é Pedi e obtereis. O primeiro item diz: E quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e no canto das ruas, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechada a porta, ora a teu pai em secreto. E teu pai que vê o que se passa em secreto, te dará a paga. E quando orais,
não faleis muito, como os gentios, pois cuidam de que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não queirais, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, primeiro que vós lhe peçais. Mateus, isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos de 5 a 8. E o item 2 diz: Mas quando vos puserdes em oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe os vossos pecados. Porque se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não há de perdoar os vossos pecados. Isso é o que consta no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículos de 25 a 26. Vamos aos comentários de hoje. Estamos iniciando neste Evangelho o estudo do capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da prece, da oração, na visão espírita. Muitos assuntos serão estudados por Kardec neste capítulo. Por exemplo, condições da prece, eficácia da prece, ação da prece, transmissão do pensamento, preces inteligíveis, prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, modo de orar e ventura da prece. Na reunião de hoje, nessa transmissão que estamos fazendo, vamos abordar apenas os itens 1 e 2, que tratam principalmente da maneira de fazer as orações, da postura que devemos assumir durante a prece, do local onde deve ser feita a prece e os sentimentos que devemos cultivar durante a oração. Muito bem, vamos ver então o que é a oração e para que ela serve. A oração deve ser o nosso recurso permanente de comunhão contínua com Deus e com Jesus. Através desse contato, devemos nos mostrar ao Senhor com toda a sinceridade, confiando-lhe as nossas mais íntimas aspirações, os nossos desejos e os nossos objetivos, as nossas dúvidas e as nossas fraquezas, as nossas esperanças e as nossas amarguras, certos de que o Pai nos conhece e que sabe de nossas necessidades, de nossa pequenez, de nossa insegurança, mas também, por outro lado, tenhamos do Senhor a infinita certeza de que Deus acredita em nosso crescimento, acredita em nossa aproximação contínua com Ele. Em nosso contato com o Senhor Deus ou com Jesus, através da oração, devemos nos mostrar com toda a sinceridade, ou seja, as palavras que nossa boca pronunciar devem ser as mesmas que a nossa consciência mais íntima esteja pensando e que o nosso coração esteja sentindo. Agindo dessa forma, confessando-nos com sinceridade ao Pai de infinita bondade, seremos beneficiados com a atenuação dos cansaços do mundo, com a restauração de nossas energias, porque Deus nos responderá com sua luz, que tudo cria e que tudo mantém. Muito bem, essa é a oração, o nosso canal de comunicação com Deus, com Jesus, ou com as entidades amigas. Então, onde devemos fazer a nossa oração?
As nossas orações podem ser feitas em qualquer dependência de nossa casa, onde nos sintamos mais à vontade e não sejamos atrapalhados ou importunados por aqueles que convivem conosco. Desculpe. Todavia, nós sugerimos que, de preferência, utilizemos o nosso quarto de dormir. A oração, ela pode ser feita sempre que necessária, onde quer que nós estejamos. Mas a oração diária, que deve se constituir em um hábito nosso, sugerimos que seja feita no nosso quarto de dormir. Então, vem a outra pergunta: quando fazer a oração? Não existem restrições quanto à ocasião em que devemos fazer a oração. Mas nós sugerimos que elas sejam feitas pelo menos 2 vezes ao dia. Uma ao se deitar e outra ao se levantar. É claro que a oração pode e deve ser feita sempre, onde e quando houver necessidade. É lógico que no meio da rua não vamos fazer uma prece em voz alta, ajoelhados ou coisa parecida. Vamos sintonizar o pensamento com Deus, com Jesus, e mentalmente fazer a nossa oração, nesse caso. Então, como fazer as orações? No Espiritismo não existem fórmulas padronizadas, rituais ou maneiras específicas de se proferir uma oração. Contudo, para facilitar o aprendizado e o hábito de orar, sugerimos a vocês que considerem o seguinte: ao nos preparar para realizar a prece, devemos ter em mãos um copo com água potável e um livro de lições evangélicas com comentários. Esses livros, dentro do Espiritismo, são muito comuns. Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Palavras de Vida Eterna e outros, né? Então, para fazer uma prece, nós sugerimos considerar 3 fases distintas. Primeiro, análise do nosso comportamento durante o dia que se findou. Para isso, basta revisar mental e rapidamente todas as nossas atitudes realizadas durante o dia que acabou, verificando os acertos e verificando os enganos, detendo-se em ambos. Nos acertos, para buscar um aperfeiçoamento ainda maior, e nos erros, para conhecer a necessidade de corrigir nossas atitudes. Não podemos nos corrigir e nos melhorar se não sabemos como somos, quais são nossas qualidades e quais são nossos defeitos. Em segundo lugar, depois de feita essa autoanálise, vamos concentrar o nosso pensamento. Procurar isolar a nossa mente das preocupações comuns do dia a dia, mantendo o pensamento firme em apenas uma ordem de ideias, que seja nobre, que seja sublime e que seja elevada. Cada pessoa deve encontrar a sua ordem de ideias particular, que favoreça a concentração de seus pensamentos na prece que vai realizar. Algumas pessoas sentem maior facilidade imaginando a figura de Jesus, tal qual a conhecem, detendo-se em cada detalhe dessa figura. Outras criaturas preferem imaginar uma paisagem, um jardim florido, uma cascata, um campo gramado, uma nuvem muito alva, etc. É essencial compreender-se que a ordem de ideias escolhidas se trata apenas de um fator que facilita a nossa concentração,
um recurso indutor para dirigir e manter o nosso pensamento concentrado. Geralmente, após algum tempo concentrado nessa ordem de ideias escolhida, somos invadidos por uma sensação muito agradável, que também varia de pessoa para pessoa. Algumas sentem arrepios muito agradáveis, outras são tomadas por uma sensação de alegria muito grande e outras por uma sensação de conforto e de bem-estar. Essas sensações boas são proporcionadas pela chegada dos Espíritos do bem, trabalhadores de Jesus, que vêm até nós para atender a nossa prece. Então, aí é o momento de iniciarmos e realizarmos a nossa oração. Como deve-se ser essa oração? Não se recomenda usar preces decoradas, lidas, preces escritas, pois a oração deve ser a expressão mais íntima de nossos sentimentos. Ao ler uma prece de outro, você está expressando ideias de outros e não a sua. Proferir então a prece em voz alta, voz que você ouça, usando de nossos próprios recursos, utilizando a nossa linguagem comum, a linguagem comum que usamos no dia a dia. E o que fazemos na oração? O que dizemos na oração? Em primeiro lugar, agradeçamos ao Pai tudo o que lembrarmos. E em segundo lugar, peçamos também tudo o que acharmos necessário. E encerrar como quiser, dizendo obrigado, Senhor, assim seja, amém, etc. Não devemos esquecer de pedir na oração a fluidificação do nosso copo com água. E além disso, pedir também um conselho a ser lido daquele livro de comentários evangélicos que eu falei no início. O copo com água deve ser deixado sobre o criado mudo e ser tomado pela manhã. O livro evangélico deve ser aberto ao acaso e lido em seguida também em voz alta. Vamos ver algumas observações sobre isso. A prece e a leitura devem ser feitas em voz alta, porque junto a nós, em nossos lares, existem entidades amigas, ainda em estágio inferior de evolução, incapazes de ler o nosso pensamento. E a prece e a leitura silenciosas não seriam captadas por eles. É, portanto, uma atitude de caridade proporcionar a esses nossos amigos a oportunidade de ouvirem e de aprenderem a fazer preces e também a se instruírem com relação às lições do Evangelho de Jesus. Por outro lado, o copo com água deve ser tomado apenas pela manhã, porque os nossos pedidos serão anotados pelo Espírito que atende a nossa prece e encaminhados para os médicos e técnicos espirituais que nos visitarão durante a noite, examinando-nos e, de acordo com as nossas reais necessidades e merecimentos, fluidificarão a água com os recursos espirituais adequados. Como não sabemos a que hora eles virão, é conveniente que tomemos a água apenas pela manhã, quando certamente ela já estará fluidificada. Amigos, cultivando o hábito da prece sincera e bem feita, seremos sempre agraciados com a proteção divina, tornando-nos imunes às investidas do mal, que sempre está à espreita para aproveitar o descuido das nossas invigilâncias. Muito bem, eu já falei agora há pouco, mas vou repetir agora quais são os livros indicados
para a leitura durante as orações. Então, livros do Chico Xavier, ditados por Emmanuel, são os seguintes: Pão Nosso, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Palavras de Vida Eterna. Todos esses livros, cada um, tem 180 lições. Cada lição é um pequeno trecho do Evangelho com a interpretação e os comentários de Emmanuel. Muito bem. Fizemos a nossa dissertação sobre a prece. Espero que todos tenham entendido aquilo que nós falamos. E é chegado então o momento das vibrações. Coloquem a sua relação sobre a sua mesa e enquanto eu vou realizando o meu roteiro de vibrações, vocês me acompanhem e vão também sintonizando com a sua lista que a equipe espiritual encarregada das vibrações vai encaminhar os benefícios até aqueles por quem nós estamos pedindo. Então, é chegado o instante de novamente a gente concentrar os pensamentos em Jesus, nosso mestre, nosso amigo maior, e com os pensamentos serenos e tranquilos, vamos fazer o nosso roteiro de vibrações. Senhor Jesus, esteja conosco. Estamos agora, Senhor, vibrando pelo nosso planeta e pelos seus dirigentes e governadores, para que haja paz e fraternidade, para que eles se dediquem mais à diplomacia, às negociações, à fraternidade, aos auxílios mútuos. Vibremos também pela segurança e pelo progresso moral da nossa sociedade. Vibremos pela nossa casa de orações, a Coligação Espírita Progressista, por seus trabalhadores, por seus alunos e por seus assistidos. Vibremos particularmente para os nossos lares, por todos aqueles que convivem conosco, familiares, parentes, empregados. Vibremos para os nossos irmãos que se encontram em sofrimento pelas ruas, pelas calçadas, abandonados nos lares, esquecidos pela sociedade. Vibremos para os que têm fome, para aqueles que têm medo, para aqueles que estão inseguros. Vibremos para quem está doente, em hospitais, em leitos de dor, ou abandonados pelas ruas, ou outro lugar qualquer. Vibremos também por nós mesmos, sempre necessitados e sempre carentes. E deixemos no ar uma vibração especial, uma irradiação nossa de amor e de carinho, de fraternidade, de auxílios mútuos, para que a equipe espiritual recolha de nós e encaminhe onde for mais necessário. Que assim seja. Chegamos então ao instante da prece final. Então, mantendo essa mesma sintonia, essa mesma vibração, esse mesmo contato com Jesus, vamos fazer a prece final. Senhor Jesus, nosso Mestre Divino, ao terminarmos o Evangelho desta semana, nós todos que estamos em sintonia nesse instante, queremos vos agradecer
pela oportunidade de realização deste Evangelho no lar, pela presença e pela assistência, pelo amparo do mentor amigo desta reunião e da sua equipe de trabalhadores, que providenciaram tudo para que o nosso Evangelho fosse realizado com acerto e com tranquilidade e que pudesse atingir as suas finalidades. Te agradecemos, além de tudo, pelos ensinamentos que pudemos ouvir, aprender no dia de hoje. Agradecemos por toda ajuda e amparo que foi dado aos necessitados que estiveram em sintonia conosco, por aqueles que foram lembrados durante as vibrações. Obrigado pela bênção que o Senhor transmite a cada um de nós que está, de uma forma ou de outra, ligado a este Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal, é chegado o instante de fazermos as nossas despedidas. É hora de tomar a água que foi fluidificada. E antes de encerrar, pedimos a todos vocês que verem, que assistirem este Evangelho, pedimos que divulguem este nosso trabalho entre seus familiares, amigos, colegas, vizinhos. Divulguem, porque assim o Evangelho de Jesus poderá ser alcançado por muito mais pessoas que ainda não conheceram o Evangelho nem Jesus até agora. E também pedimos a vocês que não se esqueçam de fazer a sua inscrição no canal da CEP no YouTube, ativar as notificações lá e também fazer os seus comentários. Tracem os seus comentários lá, porque aí os seus comentários chegarão até o nosso conhecimento e podem nos ajudar a melhorar a qualidade, o conteúdo das nossas transmissões. Eu agradeço a todos vocês pela companhia. Curtam este vídeo e deixem então o seu comentário. Se puderem, compartilhem o vídeo com amigos e com familiares. Pessoal, são ações muito simples, mas que geram um engajamento para os vídeos da coligação, que serão sugeridos pelo YouTube para outras pessoas que não conhecem a nossa querida casa. Os meus mais sinceros agradecimentos a todos vocês. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.